Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Leandro Crestani. E nesta videoaula é uma revisão da unidade 1, Europa, África e América, Conquistas e Descobertas. Vamos revisar os principais pontos que nós estudamos nas últimas videoaulas. Acompanhe! O primeiro ponto que eu trago para vocês é a expansão marítima, que foi o nome dado ao fenômeno ocorrido entre o século XV e XVII, quando inúmeras expedições partiram das grandes potências europeias na busca por alcançar as terras no extremo oriente. Seus objetivos eram retomar o comércio direto de especiarias, encontrar novas fontes de metais preciosos e converter populações nativas ao cristianismo. Esse foi o processo fundamental não só para a história das potências monárquicas, mas também para o contexto global, uma vez que foi a expansão marítima que possibilitou a conquista de territórios até então desconhecidos pelos europeus. Para compreender esse fenômeno, precisamos adentrar nas transformações estruturais e políticas culturais e econômicas pelas quais a Europa passava desde o fim da Idade Média. Portugal foi o reino pioneiro da expansão marítima, lançando seus primeiros navios ao mar ainda no século XV. A tomada de Ceuta, marco da expansão marítima portuguesa, datada em 1415, isso porque, além da sua posição geográfica privilegiada, sua formação como Estado centralizado aconteceu de forma precoce, ainda na Idade Média. A Espanha se insere nessa empreitada no final do século XV, estendendo a sua expansão por todo o século XVI. Em seguida, Holanda e Inglaterra inauguraram as expansões marítimas tardias durante o século XVII. É na busca pelas rotas até a Índia que a Espanha acaba por descobrir a América. E vamos aqui entender esse conceito de descobrimento. Aqui é um processo de conquista. E Portugal por chegar ao Brasil. Até o final do século XVI, tanto Portugal quanto Espanha continuaram a explorar os oceanos e a colonizar territórios. Esse processo acabou por mudar o eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, fundando um complexo sistema colonial escravista e proporcionando o fortalecimento econômico e político dos reinos europeus. Já um outro ponto fundamental do nosso conteúdo é o Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela, celebrado em 7 de junho de 1494, na cidade de Tordesilhas, Espanha. Por este tratado, castelhanos e portugueses dividiram o Novo Mundo através de um meridiano, conforme vocês podem observar aqui na imagem, a 370 léguas ao oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. A parte oriental pertenceria a Portugal e a ocidental à Espanha, por isso que Reino de Castela. O Reino de Castela, que na época era a atual Espanha e Portugal, foram os pioneiros na expansão marítimo-comercial no século XV e XVI. E havia uma disputa entre as duas coroas pela posse do novo território. Desta maneira, os dois reinos assinaram vários tratados a fim de resolver quem pertencia às novas terras. O primeiro tratado deles foi o Tratado de Alcachovas, de 1479, no qual traçava um paralelo a partir das Ilhas Canárias. Assim, as regiões descobertas ao norte seriam de Castela e ao sul de Portugal. No entanto, esta perspectiva mudou
com a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. Por isso foram assinados a Bula Intercoreta em 1493 e o Tratado de Tordesilhas em 1494, que substituíram o paralelo por um meridiano, conforme vocês podem observar na imagem. O Tratado de Tordesilhas expandia as terras estabelecidas pela Bula Intercoreta. A diplomacia portuguesa conseguiu que o limite do meridiano fosse aumentado de 100 para 300 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Diante da assinatura do Tratado de Tordesilhas, países como França, Holanda e Inglaterra questionaram a divisão de terras entre Castela e Portugal. Dessa maneira, armaram expedições para atacar os territórios já ocupados por portugueses e espanhóis. Os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas caiu em desuso quando houve a União Ibérica, em 1580 até 1640. Neste momento, tanto Portugal como as suas possessões passaram a fazer parte da coroa espanhola. Os colonos portugueses não precisavam ficar somente na costa e começaram a se aventurar no interior do território. Com essa expansão, foi necessário refazer os limites das colônias americanas entre os dois países, o que ocorreu através do Tratado de Madrid em 1750. Caros alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se cuidem, estudem história e até mais!